Você sabe pensar estrategicamente? Ou melhor, você sabe agir estrategicamente? Bom, neste vídeo eu quero te passar alguns insights muito importantes para você melhorar essa atuação estratégica, seja no seu negócio, na sua agência, você nos seus projetos, em qualquer área que você esteja atuando que exija uma estratégia digital. Olá, meu nome é Herbert Duran e eu atuo com marketing digital desde 2012, então desde lá para cá eu venho ajudando pessoas, empresas a melhorarem seus resultados através do digital. E se você deseja aprender isso e muito mais dentro do digital, se inscreve no meu canal, porque toda semana eu posto um conteúdo útil e relevante que pode te ajudar a conquistar os seus grandes objetivos. Então, vamos lá! Primeiro, você precisa pensar de maneira estratégica. Lógico, antes de você fazer algo, agir dentro de alguma estratégia, dentro de alguma operação, na verdade, você primeiro precisa parar e refletir. Pensar mesmo, deitar, olhar para as nuvens, deixar realmente a intuição, se for o caso, vir à tona, para que você estrategie da melhor forma possível. Por isso que eu trouxe essa imagem bem interessante, né? É uma imagem bem reflexiva, inclusive, porque eu vejo poucos profissionais refletindo sobre aquilo que eles devem fazer ou não devem fazer. Porque muitas vezes o que está dentro de um pensamento estratégico é justamente aquilo que você não deve fazer. E aí é onde moram grandes erros operacionais, tá? O erro operacional ocorre, obviamente, por causa de um erro estratégico. E o foco, ele deve estar na estratégia. Eu trouxe esse slide novamente. Se você não viu o vídeo anterior, assista, tá? Onde eu falo sobre o e-book Manual do Tráfego Estratégico e eu exploro um pouquinho sobre os principais capítulos dele. Mas o foco está justamente na estratégia. Você deve olhar para a ferramenta depois. E depois mesmo, primeiro você tem que olhar o cenário, como é que está o tabuleiro, como é que estão as suas peças, como é que estão as peças dos seus competidores, no caso os seus concorrentes, como é que está a sua energia interna, externa. Quando eu falo de energia eu falo de recursos, tá? É a mesma coisa. Como que estão dispostos todos esses recursos? Porque a estratégia depende disso, tá? Você, quando olha para a estratégia, você precisa identificar como estão os seus recursos internos, para entender como é que você vai aplicar isso no ambiente, nesse tabuleiro. Então, o dever de todo profissional de comunicação estratégica é pensar antes de agir, tá? Então não adianta você pensar numa estratégia, legal, precisamos vender essa quantidade de tênis para corrida. E como é que você simplesmente vai pegar aquele monte de tênis, aquele novo estoque e vai colocar para venda? Não, você vai pensar um pouquinho primeiro. Mesmo que você já tenha uma estratégia que funcione, é só colocar na vitrine, tem um monte de gente passando, mas será que você não pode pensar de maneira um pouquinho diferente para, ao invés de você ter, por exemplo, uma venda a cada 10 pessoas entrando na loja, você ter 2, 3 vendas a cada 10 pessoas entrando na loja? Então isso é pensar estrategicamente antes de partir para a operação. Então entenda muito bem como é que está a sua equipe, entenda muito bem como é que estão os seus recursos, entenda muito bem quanto que você tem para investir em determinada campanha, no digital, por exemplo. Entenda muito bem como é que está o seu site, como é que a campanha vai ser. Você precisa entender tudo isso. Você precisa entender de maneira micro, entender muito bem como é que está o seu micro-universo, ou seja, como é que estão as questões internas da sua empresa, para depois você entender como é que está o universo macro, como é que está todo o cenário, todo o território. Porque aí você vai entender como é que você vai alocar principalmente uma verba com maior sabedoria. É muito comum eu ver a seguinte situação. Uma empresa chega para mim e fala o seguinte: olha, eu tenho R$500 para investir em anúncio. Eu falo, legal, bacana, mas você já pensou em aonde você quer investir, que tipo de anúncio você quer fazer? E muitas vezes a empresa ou o gestor ali da empresa não entende que R$500 não dá para fazer muita coisa. Você consegue fazer no máximo um anúncio lá no Meta Ads, de repente só para o Instagram, para rodar de repente durante 15 dias.
entendeu? E para rodar, por exemplo, apenas em uma cidade, para pegar um público-alvo bem específico, pessoas ali entre 20 e 25 anos, porque você não consegue aproveitar a verba. Essa é a verdade. E não dá para você criar outros anúncios também. Então, com R$500 você tem que saber onde que você tem que atingir. Tá? Então isso é só um exemplo aqui, que eu dou vários exemplos em relação à operação e estratégia. Mas a grande questão é o quê? Você precisa parar para pensar, manter o foco na estratégia, 80% do seu tempo e 20% na operação. Porque se durante 20% da operação alguma coisa não der errado, você tem que parar, por exemplo, uma campanha no Facebook e analisar o que está acontecendo. E aí essa análise precisa ter uma análise friamente estratégica, tá? Então são só alguns exemplos que eu gosto de dar para que você tenha um foco na estratégia. Quando a gente fala de estratégia, é importante que a gente entenda de seres humanos, tá? Muita gente fica pensando, principalmente na internet, né, que vai lá e pensa no Google, nas ferramentas do Google, pensa no YouTube, pensa no Instagram, pensa no tipo de postagem, numa legenda bacana. Só que a pessoa esquece que do outro lado da tela existem o quê? Existem seres humanos. Então você precisa pensar e entender sobre seres humanos. E quando você entende sobre seres humanos, você entende profundamente como é que funcionam os mercados. Essa é a lógica. Você não quer entender de ferramenta, você não quer isso, tá? Você até precisa entender de ferramenta para construir uma operação ali. Agora, o que você quer de fato é entender sobre o ser humano. Porque você quer de fato entender como é que se movimentam os mercados, para onde o mercado está indo, para onde o dinheiro está sendo destinado. E quem controla isso, não tem muitas pessoas que controlam isso, muitas empresas no caso, tá? São as pessoas. Então entender de estratégia é entender a fundo do ser humano, seu funcionamento, suas dores, desejos e necessidades. Guarda isso, quando você entende sobre o funcionamento do ser humano, você consegue entender sobre como que a sua empresa vai funcionar para comunicar algo para ele, tá? Quando você entende as dores, os desejos e as necessidades latentes que ele tem, do seu público-alvo, aí você começa a entender que tipo de comunicação você vai construir para se conectar com ele. Olha como isso é interessante. Então não adianta nada você achar que o seu produto é lindo, maravilhoso, se você não tem uma comunicação interessante para se conectar com ele. Seu produto pode ser o melhor dos mundos, só que sem uma comunicação marcante, você não consegue realmente ter esse fit com ele. Ele vai precisar ter isso com você, tá? Então, e aqui entra um ponto importantíssimo, é você saber separar o que é produto do que é comunicação. Então muita gente pensa que o fato de ter um bom produto já é sinônimo de sucesso nas vendas, na comunicação, e isso é um ledo engano. Aqui entra um ponto estratégico muito importante. Você precisa separar o que é produto do que é comunicação. Se a sua comunicação estiver ruim, não estiver de acordo com o público-alvo, se aquele público-alvo não entender que o seu produto ou serviço não vai ajudar ele a resolver uma dor, não vai ajudar ele a alcançar algum sonho, por exemplo, ele sequer vai pensar sobre o seu produto, sobre a solução que você está colocando ali na mesa. Tá? Ele pode até acessar o seu site, vai lá, clica no anúncio no Instagram, mas se ele cair naquela página de vendas ou numa página de blog que fala sobre o seu produto, ele pode até ler, ele pode assistir ao seu vídeo, mas ele não vai entender. Ele não vai entender se aquilo realmente vai ajudar ele a sair de um ponto A e ir para um ponto B. Ponto A é o estágio que ele está, é o estágio que ele se encontra. O estágio da dor, o estágio do problema, ou o estágio onde ele está pensando em algum grande sonho. Então, se o seu produto não comunicar que o seu produto ou serviço é uma ponte para ele chegar em um ambiente transformado, que é o lado B, o ponto B no caso, é onde ele se sente que a dor sumiu, que o problema foi resolvido, que ele alcançou um sonho, um grande desejo. Percebe como é que isso funciona? Agora você só consegue construir essa comunicação se você entender como que ele funciona. Ou seja, entende profundamente como que o seu público-alvo funciona, o que ele pensa, como que ele age e principalmente quais as dores, desejos e necessidades dele. E aí vem
uma parte um pouco mais prática, né? Como que a gente constrói um pensamento estratégico? Legal, você entendeu, até aqui você percebe que você já entendeu o seu micro-universo, ou seja, já entendeu como é que estão os seus recursos internos, você já entendeu que você tem uma determinada verba, que a sua operação interna tem uma determinada quantidade de pessoas que podem fazer uma produção, por exemplo, de algumas imagens, que podem fazer o atendimento ao cliente. Legal, você já entendeu como é que está isso, você já entendeu o cenário externo, tá? Você já viu como é que está o território, como é que estão os competidores, entendeu a fundo como que está o seu público-alvo, ou melhor, a sua persona, e agora você precisa construir melhor ainda um pensamento estratégico. Então qual que é o primeiro passo para você pensar estrategicamente, a construir isso daí, tá? Você precisa pensar sobre as dores e necessidades do público e sobre qual produto você vai anunciar para ele. É muito comum uma empresa ter vários produtos ou serviços, principalmente hoje na internet. Então você tem, por exemplo, uma loja virtual. Uma loja virtual muitas vezes tem lá, de repente, mais de 1000 produtos. Tirando aí os grandes e-commerces, tá? Vamos pegar os e-commerces pequenos e tal, muitas vezes de nicho. Mas mesmo que ele seja de nicho, ele tem vários produtos. E aí você tem que se perguntar, cara, como que eu vou anunciar essa quantidade absurda de produtos, sendo que eu tenho uma verba reduzida? Será que eu anuncio uma categoria? Será que eu anuncio no máximo 4, 5 produtos? O que você vai fazer? Mas para você decidir sobre qual produto vai anunciar para ele, primeiro você tem que conhecer sobre o quê? Sobre o seu cliente ideal. O que ele está passando? Quais as dores que ele está tendo? Quais as necessidades que ele precisa resolver? E aí o segundo ponto é que você vai planejar exatamente sobre o que irá fazer em cada etapa da comunicação. Então a primeira coisa é você entender como que está o seu cliente. Depois você vai entender o seguinte, vai pensar, cara, eu acho que o melhor produto que eu tenho para ele é esse produto aqui, que é um produto azul, que é um produto bacana, que é um produto que ele vai se sentir confortável, que é um produto que tem tudo a ver com aquela dor dele. Exemplo, você trabalha com móveis, todo tipo de móvel para o lar. Então você tem às vezes você tem uma loja, pode ser uma loja física mesmo, mas você quer fazer uma atuação no digital. E você trabalha com vários tipos de móveis. Você tem armário para cozinha, você tem mesa para cozinha, você tem mesa para sala de estar, você tem sofá, você tem cadeiras, você tem mesa de escritório, você tem quadro para enfeitar o ambiente, você tem vários tipos de mobílias, de móveis, né? E às vezes você pensa o seguinte, mas o meu público é todo mundo. Não, não é todo mundo. Aí você tem que pensar um pouquinho mais a fundo. Quem é o meu público? Quem é aquele público que gostaria de comprar um sofá? Um sofá bacana, um sofá bem confortável, porque tem públicos e públicos, tá? Você tem aquele público que quer um sofá básico, ele vai olhar para um sofá e não vai querer investir muito. Ele vai olhar para o sofá e falar, legal, quero um sofá ali de no máximo 4 lugares, mas também não quero investir mais do que, sei lá, R$800 num sofá. Legal, é um tipo de público. Agora você tem um outro público que quer o mesmo sofá de 4 lugares, mas ele quer um sofá bonito, ele quer um sofá que combine muito mais com a decoração da sala e principalmente ele quer esse sofá confortável, para que a pessoa chegue ali, se sinta à vontade, deite no sofá, fique ali lendo, sentado ou deitado no sofá, assistindo televisão no sofá. Ou seja, é um tipo de público que quer fazer muita coisa ali. Estou dando um exemplo, tá? Mas eu tenho certeza que tem muita gente que funciona dessa forma. E aí, por que eu estou citando isso? Para que você planeje exatamente sobre o que você vai fazer em cada etapa da sua comunicação. Ou seja, já que você entendeu que existe um público muito interessado em comprar sofás confortáveis de um ticket mais alto, então então eu vou começar a planejar exatamente o que eu vou fazer em cada etapa da comunicação para vender esse sofá, por mais que você tenha outros móveis para vender. Mesas interessantes, estantes, cadeiras. Você vai pensar o seguinte, eu vou atrair o público através do sofá. Tá? Por quê? Porque você pensou em quem? No público, você pensou no cliente ideal. Primeiro,
pensou nele e agora você vai planejar exatamente sobre o que irá fazer em cada etapa da comunicação para atrair ele. Qual que vai ser o melhor anúncio, qual que vai ser a melhor legenda, qual que vai ser o melhor título, qual que vai ser a cor, quais serão as fotos que você vai utilizar, se você vai utilizar fotos, se você vai utilizar vídeos, se você vai utilizar alguém apresentando o produto, tá? O céu é o limite, né? Como se diz. E aí você vai para cada etapa da comunicação. Em relação à página de destino, por exemplo, você vai fazer um anúncio, mas a pessoa vai falar com alguém depois pelo WhatsApp, vai falar com alguém, ou não vai falar com ninguém, vai pegar a pessoa vai clicar no anúncio do Instagram e vai lá para um site, por exemplo, para você tentar vender direto pelo site, você vai captar o e-mail dele, ou seja, o que você vai fazer para entrar em contato com essa pessoa, para fazer com que essa pessoa acesse, venha para a sua zona de engajamento e a partir da sua zona de engajamento, que pode ser um site, um blog, um WhatsApp, ela converta, tá? Isso que você precisa pensar exatamente. Existem muitas possibilidades na internet e é por isso que o ato de planejar vai fazer você ter maior assertividade aí nas suas vendas ou mesmo nas suas captações de leads. E aí o terceiro ponto é justamente agir de acordo com o que foi planejado, seguindo exatamente a rota. O que acontece? Qual o principal erro que eu vejo muitas vezes das empresas? É que muitas vezes as empresas, elas até planejam muito bem, elas entendem do público-alvo, ou melhor, do cliente ideal, conhece as dores, as necessidades dele, fala, legal, essa pessoa aqui tem uma necessidade de decorar melhor o ambiente, então é legal, ele quer investir, por exemplo, num sofá bacana, porque vai compor o ambiente da sala de estar. Você já entendeu o que aquela pessoa quer. Você já entendeu qual o produto que você vai conectar com aquela pessoa. Você já entendeu qual comunicação vai entrar em campo para comunicar aquele produto para aquela pessoa. Só que entra uma outra etapa aqui, que é justamente ter a disciplina de continuar comunicando aquilo, só que otimizando todas as etapas. E é o que as empresas geralmente fazem de maneira completamente errada. Elas deixam de agir de acordo com o planejado. É muito fácil, ou por conta de opiniões, isso acontece muito, por exemplo, entre departamento comercial e marketing. Então, muitas vezes o comercial acaba opinando na estratégia, coisa que teoricamente não deveria acontecer, pode acontecer em alguns momentos, obviamente, mas não em 100% das etapas. Às vezes até o próprio dono começa a opinar em relação ao achismo que ele tem na cabeça dele e estraga o quê? Estraga o planejamento, estraga a estratégia. Então esse ponto aqui ele é muito importante. Como eu já passei por várias agências de publicidade e trabalhei em departamentos de marketing de algumas empresas, eu vi muito isso. Isso é quase que a regra. Quando você está ali jogando, tentando trabalhar a sua comunicação, vender algum produto, o que mais acontece? Opiniões alheias. Então as pessoas vêm, dão uma opinião, falam, não, mas eu acho que deveria ser assim, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Entra em cena o quê? O achismo. E isso é muito perigoso. Então eu bato na tecla desse terceiro ponto aqui. Como é que você tem um pensamento estratégico digital? Ora, se você já entendeu do público, entendeu qual produto você vai vender para ele, já entendeu que tipo de comunicação você tem que fazer, você precisa seguir a rota. Você precisa agir de acordo com o que foi planejado. Agora você vai seguir uma rota cegamente? Obviamente que não. E aí que entra o quarto ponto. Uma vez que você tem uma rota definida, traçada, você precisa mensurar toda a estratégia executada num determinado período. É isso que deve acontecer. Então as pessoas não têm um comportamento ainda de mensuração. Mesmo hoje com a internet fornece vários dados a partir das ferramentas, quantas informações você pode extrair ali do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, seja através de anúncios, seja através dos insights, dos insights analytics, né, que essas ferramentas trazem, mesmo ali nas ferramentas orgânicas, você consegue tomar várias decisões estratégicas.
Então, se você já sabe o caminho que você precisa percorrer, é lógico que ao longo do trajeto do caminho você vai ter percalços. Você vai ter um problema aqui, outro ali. Às vezes você não identificou muito bem o seu público-alvo, mas aí você pode voltar lá na identificação do seu cliente ideal, né? Você pode entender mais a fundo sobre ele, melhorar a sua estratégia, o seu plano estratégico e continuar na mesma rota. É isso que deve acontecer e não mudar de rota. Sobre esse erro que eu falei, que as empresas geralmente cometem, é justamente isso. Vem um monte de opiniões, um monte de achismos, e muitas vezes eu vi isso acontecer de quem? De pessoas de outros departamentos? Não, eu vi isso acontecer do próprio dono. O próprio dono do negócio sabota o seu próprio negócio. Porque o próprio dono não pensa estrategicamente e muitas vezes tem ali uma equipe de marketing, uma equipe de planejamento, e esse dono não deixa a pessoa pensar estrategicamente. Não deixa a estratégia ir para frente, né, como se diz. Não deixa o bonde pegar tração lá no trilho. E isso é muito sério. Por que eu estou falando isso agora? Por que isso tem a ver com pensamento estratégico? Isso é uma falta de disciplina, é uma falta, inclusive, até de respeito, tá, consigo mesmo, com o seu negócio, com a sua equipe, com seus colaboradores. Você precisa ter um comportamento de mensuração. Nessa etapa aqui você precisa ser bem samurai, né? Você precisa ter um olhar atento, racional, não deixar a sua emoção carregar a sua razão nessa hora. Essa hora aqui é uma hora bem racional. Você tem que olhar para dados, para números, você tem que olhar quantos cliques tiveram no anúncio, quantas pessoas comentaram na publicação, quantos leads a equipe comercial recebeu, quantas vendas você realizou, por exemplo, naquela semana, para saber se você investe mais, menos, qual foi o ticket no final de um mês. Você tem que analisar todo o caminho de conversão. Eu sempre falo do caminho de conversão. Analise tudo isso para ver se você consegue chegar e desatar nós. Tá? Porque muitas vezes você traça um caminho, né? A equipe traça um caminho bem bacana, só que ao longo do processo, ao longo do trajeto, obviamente, aquilo vai ficando meio deturpado, é normal. Por quê? Porque o mercado se movimenta. É assim que acontece. Às vezes a concorrência chega com uma comunicação muito acirrada e você perde um pouquinho, você fica meio balançado. Então, o foco aqui é o quê? É você não sair da rota. É você agir de acordo com o que foi planejado, só que mensurando toda a estratégia num determinado período. É isso que você precisa fazer. Mensure toda semana, a cada 15 dias, todo mês. Acompanhe toda semana como é que estão os seus números. Assim você vai conseguir pensar melhor estrategicamente e vai blindar a sua mente, blindar a sua equipe estratégica de performance contra achismos que surgem por aí. E a grande meta é você se tornar um mestre estrategista. É isso. Esse é o grande objetivo. Você se tornar um mestre estrategista na arte de criar anúncios, ofertas e tudo mais. E meu grande objetivo aqui, com essa sequência de vídeos, é fazer com que você vá além das ferramentas. Vá além, pensando sempre na integração da comunicação. Toda a integração da comunicação. Público-alvo, anúncios, plataformas, landing pages, comunicação de texto, de imagem, de vídeo. Pense de maneira integrada e holística para você chegar em um denominador comum. Para que você olhe para dentro da sua empresa, identifique aqueles recursos internos poderosos, ou seja, seu pessoal, como é que eles estão, o dinheiro que você tem para investir, para que você vá lá para fora, não tão assim cego, né, enviesado em ferramentas, mas que você vá lá para fora como um estrategista e deixando que as pessoas que entendem de estratégia, elas possam pensar e agir de acordo com isso. É um ciclo. Você precisa manter esse ciclo ativo durante todo o tempo. Isso é algo que eu considero um grande desafio das empresas. Eu sempre falo que o grande desafio não é vencer a concorrência, né? Como é que a gente vence a concorrência? Não é isso. O grande desafio é você ter disciplina, isenção emocional para você seguir uma rota que foi traçada. É isso. As pessoas não seguem.
Se você deixar isso acontecer, você vai ver um milagre aparecer. É basicamente isso que eu gosto de falar. E se você quer aprender mais sobre estratégia digital, sobre gestão de tráfego estratégico, eu tenho esse e-book que eu escrevi, um e-book bem interessante, onde eu falo muito sobre estratégia digital, onde eu falo sobre marketing digital, mas principalmente ligado ao pensamento estratégico. Como que você monta, constrói campanhas na internet e principalmente como que você mensura cada etapa, só que de maneira estratégica. Pensando em quem? No público-alvo, naquele cliente ideal que pode comprar os seus produtos e serviços. Então, vamos começar a pensar estrategicamente? Espero que tenha gostado das dicas aqui que eu passei, e se você quiser acompanhar mais, não deixe de seguir o canal e me seguir aí nas outras redes sociais. Eu estou ali no Instagram também, no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida que você tiver, deixa seu comentário aí, me fala como é que você tem pensado estrategicamente ultimamente. Um grande abraço e nos vemos na próxima.